Então, o objetivo hoje é compartilhar sobre o Elastic Stack, tá? Não sei se todos já trabalham com Elastic, já ouviram, de repente já trabalham com alguma ferramenta, mas não com o stack todo. Então, o meu objetivo é passar uma visão geral de como que o stack da Elastic funciona e como que a Elastic funciona em si. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pela presença de todo mundo aqui na sala comigo. Vocês estão vendo meus contatos aqui nesse slide, então qualquer outra dúvida além do que a gente falar aqui hoje, pode entrar nas redes e falar comigo. E qualquer outro tópico, ou mesmo que tenha algum tópico que não coube hoje, ou que você quer tirar alguma dúvida além, não tem problema algum, tá? Eu estou disponível para todos e todas para a gente conversar. Vamos lá, então. Quando a gente fala de Elastic em si, tem pessoas que já utilizam uma ou outra ferramenta, enfim. Mas o que é a Elastic, né? Como que a empresa se define hoje? A gente se define como uma empresa de busca, nós somos uma empresa de busca, a gente nasceu da busca, então, para quem nunca ouviu falar de Elastic, ou de repente utiliza um ou outro caso de uso, que vai bem além, como vocês vão ver aqui hoje, mas nós somos uma empresa de busca e essa é a resposta certa, é como a gente se define. E quando a gente fala de busca, e isso é um ponto interessante de busca em si, quando a gente fala de UI, até mesmo quando eu entrei na Elastic, para quem não conhecia, vou trabalhar em empresa de busca. O pessoal fala, é Google, sei lá, hoje em dia acho que o Google dominou o mercado de busca, né? Mas a gente tem o Bing, enfim, né? O que tem em comum entre essas empresas de busca em si, né? Quando a gente fala da interface do usuário. De repente, alguma coisa parecida com isso, né? Uma caixinha. Essa caixinha é muito famosa e acho que o Google ganhou muito ela, mas já existiam empresas antes do Google, empresas depois, e realmente ela é um caso, um cenário de busca padrão, um cenário que a gente já sabe, né? A gente vê essa caixinha com a lupa, a gente já sabe que é um lugar para a gente buscar informação e para a gente ter algum tipo de resultado. Então, esse é um cenário real, um cenário comum de busca, mas vai além, tá? O Uber, por exemplo, é um caso de uso da Elastic, um, e Uber é um caso de busca em vários aspectos diferentes. Então, desde o momento que a gente coloca ali, como vocês viram nesse vídeo, né, que ele digita o Starbucks, ele já está fazendo uma busca em endereços, outros Starbucks, baseado na localização, então ele já está fazendo um tipo de dado. E aí ele também faz uma busca do próprio motorista, aonde ele está, né, qual é o motorista no raio mais perto, e aí dados de GPS, né, também de localização em si. E se muda a rota por qualquer motivo, ele também precisa recalcular, ou seja, dados de trânsito, né? Isso precisa ser somado, isso precisa ser mostrado. Se de repente eu peço um Uber, estou esperando, ele está com algum passageiro e o passageiro vai para outra rota, eu preciso disso atualizado. Eu preciso que ele recalcule para mim, né? Do contrário, eu vou esperar muito mais. Então, também é um caso, veja, que ele está buscando de diversas formas, algumas coisas, aliás, a grande maioria aqui dos que eu citei, elas acontecem de uma forma no back, né? A não ser essa primeira parte de digitar o endereço que você realmente vê os filtros da busca, mas do resto esse filtro e essa busca acontece de uma maneira que você não vê ativamente, você só vê o resultado, mas ela acontece, né? É mais um cenário aí de busca diferente, múltiplo. Quando a gente fala do Tinder, e aí eu fui de uma coisa para outra, né? Para outro aplicativo, mas é um aplicativo de relacionamento e a gente novamente fala de busca. Veja que tem algumas coisas em comum quando a gente está fazendo a busca, que é o filtro, né? O Tinder a gente filtra pessoas. Então, quando você vai para a direita, esquerda, em si, você diz sim ou não para a pessoa. Você está filtrando aquela sua base. Se você diz não para alguma pessoa e de repente essa pessoa aparece de novo, de novo, de novo, o aplicativo se torna inútil, né? Não tem para que você usar um aplicativo se o dado não está sendo filtrado corretamente. E além disso, tem os filtros de localização, de que mais gênero, enfim, não sei se tem mais, se tem coisa nova no Uber, no Tinder, perdão, mas existem vários filtros, tá? Assim como no Uber, existem vários filtros que você coloca, no Tinder especificamente, você coloca esses filtros, você vai filtrando em tempo real, então essa é uma experiência de filtrar base de dados bem interessante, e também é um caso de busca, novamente, sem aquela caixinha padrão, né? E a busca é uma constante.
Então, eu falei aqui esses dois casos, tanto do Tinder quanto do Uber, que são casos que a gente tem essa interface, né? A gente não tem o caso de busca necessariamente só naquela caixinha, mas a gente tem a interface, mas também quando a gente está buscando em logs, que deveríamos, né, fazer isso de uma maneira muito mais fácil. Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está buscando, quando a gente tem algum algoritmo de machine learning e a gente está vendo a performance de algo ou tentando entender o que vai acontecer no futuro, usando os dados do passado, também a gente precisa, de alguma maneira, buscar nessa informação, nesses dados, né, para que isso se torne aí sim informação. Tem a busca padrão, quando a gente está fazendo a busca aí parecido com aquela caixinha, né, que a gente coloca alguma informação no Google, ele traz o quê? Os arquivos, né, que estão armazenados, filtrar em tipos de dados, os dados de GPS, dados de votação, de formulários, enfim, tudo que gera dado, né? Então, eu costumo dizer que, e aí tem várias pessoas que perguntam, qual é o caso de uso da Elastic? Quando que eu uso Elastic? Lógico, tem diversos outros fatores, fator de infra, fator de conhecimento, fator de o que você está usando hoje, se a sua arquitetura comporta ou não, fator de se você vai ter que migrar ou você está começando do zero, enfim, são outros aspectos. Mas, quando que dá para usar? Basta você ter dado. Se você tem dado, você consegue utilizar Elastic. Essa é a resposta certa, essa é a resposta que funciona. Aí a gente vai para entender um pouco mais outras características que tornam essa decisão mais fácil ou, de repente, uma decisão para um ou outro cenário, mas essa é a resposta que com certeza não tem erro. Existe diferença tecnológica da Elastic, mas eu acho que, e aí eu nunca coloco, quando eu falo sobre isso, somente da Elastic, porque eu prefiro colocar como uma teoria em si. Se você vai fazer qualquer ferramenta, criar um app novo, ou adicionar alguma necessidade de busca na tua aplicação, seja a busca como um core, por exemplo, o Google, né, ele nasce da busca e ele vive da busca em si, mas também a busca acontecendo no back, né, você tendo isso o tempo inteiro, ou mesmo esporadicamente, mas principalmente quando o tempo inteiro, você precisa, vamos dizer nesse cenário do Uber, né, você precisa de escala. Então, quando você vai fazer uma aplicação, você precisa pensar, essa ferramenta me permite escalar, essa ferramenta me permite crescer, me permite aumentar tudo isso que eu tenho? Sim, então beleza. Então, é uma ferramenta que vale a pena, dá para você seguir. Me permite velocidade? Eu tenho delay? Eu não tenho delay? Como que funciona isso? Qual é o delay que eu suporto? Qual é o delay que eu não suporto? A gente tem que pensar sempre no next step, né, no próximo passo. Isso aqui vai suportar ou não? Relevância, aquilo é relevante? Não é relevante? Que são os filtros, né? Se eu coloco lá no Tinder e começa a aparecer coisas que não são relevantes, logo eu desisto, né? Pessoas que não são relevantes, eu desisto, não quero mais fazer. Ou peço Uber e vem carro que está a 10 minutos, sendo que tinha 1 a 2, também se torna irrelevante. Então, isso eu coloco como ponto central até na parte teórica, mas também são pontos que são diferenciais. E aí, tem diversos... e aí, isso aqui é muito... Eu coloquei alguns casos de uso, mas só para mostrar o quão diverso é o setor da busca em si, né? A gente fala desde BM, com inteligência artificial, utilizando Elastic para armazenar e buscar os dados, especificamente em algumas APIs, até Microsoft também utilizando em APIs, o próprio Slack para você armazenar e buscar as informações dentro do Slack, Facebook, Netflix, o Walmart, que é um caso diferente desses aqui que eu citei, né, que aí ele envolve também a coisa física em si, e aí o Walmart tem um ponto importante, né, para você buscar, você tem que ter dado, né, no caso deles, eles conseguem saber, que eles, é sempre falado, eles sabem quantas bananas são vendidas por minuto, por segundo, aliás. Então, isso permite muita eficiência de estoque, de pedido, mas por quê? Obviamente, eles têm esse tracking, né? Se você não tem dado, o primeiro passo é gerar. Aí depois a gente segue para qual ferramenta, enfim. E aí, falando do stack. Esse aqui é o stack da Elastic, que são as ferramentas que compõem o Elastic. Como vocês podem ver, o Elasticsearch é o coração. O coração é por isso que é uma empresa de busca, a gente nasceu do armazenamento e da busca, esse é o ponto. Todas as ferramentas que foram expandindo e as soluções que eu vou mostrar, elas vieram desse centro, né, do Elasticsearch. Tudo isso aqui é open source, literalmente, então tá lá, a comunidade está ativa, no fim eu vou passar para vocês algumas maneiras de se envolver com a comunidade, mas basicamente o Elastic, ele nasce open, ele nasce de um caso de busca em si,
e ele vai, tudo que a gente coloca para complementar a possibilidade aí de uso do Elasticsearch, para você ter uma experiência melhor. Eu vou falar mais dessas ferramentas, então não vou aprofundar muito agora nesse slide. Mas uma coisa importante são os modos de deploy. Então, hoje você consegue fazer o download e utilizar na sua máquina sem problema nenhum. As ferramentas, o stack, você consegue já baixar no próprio site, você consegue ver. Ou se você tem uma empresa, você quer, por exemplo, tem diversos nodes, está crescendo, precisa de algum orquestrador, como o VMware, né? Você tem o Elastic Cloud Enterprise. E se você quiser consumir em cloud, você tem o Elastic Cloud. Então, o Elastic Cloud, na verdade, ele terceiriza o provedor, né? Daí tem a AWS, Google e Microsoft para você colocar a aplicação com o suporte e gerenciamento da Elastic. Vamos falar de Elasticsearch, tá? Aqui tem algumas características que são importantes, que eu já citei, o escalável, disponível, tempo real, a gente fala near real time, né, quase em tempo real. O fato de ser REST API, esse ponto é extremamente importante, que torna isso muito mais fácil, né, você consegue consumir isso sem uma prisão de aonde que é compatível, que não é, eu consigo aqui nessa aplicação, não consigo, enfim, o REST, ele torna isso muito mais fácil, mesmo porque isso foi feito em cima de Lucene, isso não era uma coisa que era possível, né? Então, quando a gente torna isso REST, quando o Elastic surge, quando o Elasticsearch, a ferramenta em si surge, uma das nossas, que o nosso CEO, que é o founder da Elastic, quem escreveu realmente o primeiro código, a primeira versão do Elasticsearch, ele falou, nossa, esse negócio é muito difícil. Então, ele quis criar uma experiência do desenvolvedor mais fácil. O armazenamento versátil, como vocês viram, diversos tipos de dados, e a gente chama o Elasticsearch de data store, tá? Por quê? Porque você consegue colocar diversos tipos de dados, você não tem ou um ou outro, enfim, são diversos tipos de documentos que você coloca no Elasticsearch. E a busca é eficiente, você tem diversos filtros, você consegue buscar de uma maneira bem mais detalhada e de uma maneira mais efetiva. Para ficar um pouco mais claro, eu vou passar alguns conceitos básicos do Elasticsearch. Não sei se alguns já trabalharam com ele ou não, mas caso não, eu acho que isso explica um pouco do porquê que muitas pessoas falam, eu tenho muito dado, então Elasticsearch é o melhor caso. Ou eu gostaria de uma coisa muito rápida e o Elasticsearch é o melhor caso. E às vezes eu me perguntava, na verdade, antes mesmo de entrar no Elastic, por quê? Por que funciona? Por que é mais rápido que algum outro caso de uso? Por que é mais rápido que o banco relacional mesmo? Para um caso de uso, se eu tenho diversos tipos de dados. Então, isso me fez entender um pouco mais. Vamos lá. A primeira coisa, não sei se você quem não trabalha com Elasticsearch já trabalhou com banco relacional em si, mas a primeira coisa é que quando você coloca algum documento, aliás, um dado no Elasticsearch, você cria um documento, né? Qualquer dado que você coloca no Elasticsearch, ele é um documento. E esse documento, ele tem um index, tá? Fazendo uma analogia, para de repente quem não é do mundo de TI diretamente, enfim, o index seria, colocando um exemplo, Netflix, o index seria como se fosse filmes, e aí a gente tem filme 1, filme 2, filme 3, 4, 5, 6, enfim, os outros filmes, né, que compõem. Então, são os documentos, e o index é esse filmes, né, o que define isso. Normalmente, o index é o mesmo tipo de dados, né? Então, a gente tem um index aí de diversos tipos de dados. Lógico que você pode fazer a arquitetura da maneira que você achar que convém, mas normalmente é isso. Você vê, no exemplo que eu citei, vai filmes e diversos tipos de filmes. Então, normalmente costuma fluir dessa forma. E aí a gente tem o cluster e o node, que são duas características. Na verdade, esse conceito até é padrão, mas assim, que também vocês vão ouvir muito falar trabalhando com Elasticsearch, que é basicamente os nodes são os servers e o cluster é o conjunto de nodes. Então, o pessoal às vezes pergunta quantos nodes você tem, vocês vão entender já, mas assim, é muito para saber também o que vocês têm de armazenamento, como que está distribuída a busca de vocês, enfim. Então, aqui eu coloquei um exemplo, 3 nodes, então 3 servers, e você está trabalhando nesse cluster, vamos supor, num cenário de busca nesse cluster, com esses documentos que eu coloquei lá, o doc A, B, C, D, E e F. Bem, aí tem o terceiro conceito, que é bem importante até para entender como que funciona essa busca distribuída, nessa arquitetura distribuída, que é o shard e a réplica, o shard principalmente, que aí a réplica se explica sozinha. Mas o shard, e aí colocando esse exemplo aqui para vocês,
Toda vez que a gente coloca um dado, então aqui vamos colocar como fictício, né? Criei um documento, um index, esses todos os documentos, A, B, C, D, E, F. Isso aqui não está aqui, tá? Por isso a nuvenzinha não está flutuando. Isso aqui, ele é distribuído dentro dos nodes que você tem disponível em diversos shards, tá? Então, isso aqui, ó, tá vendo? Ele colocou lógico que não segue, o 1 e o 2 vem para cá, o 3 e o 4, enfim. Mas ele vai distribuir os seus dados aqui, o seu index, ele vai distribuir esse index em diversos shards, que são esses, que eu coloquei como quadradinho, mas diversos pedacinhos aqui, entende? Então, toda vez que você coloca, ele consegue fazer a busca, por exemplo, utilizando esse campo dele de busca, esse shard, tá? E aí, você também tem as réplicas, que são clones desse shard. Então, você consegue, por exemplo, ter a réplica em diversos nodes. E, aliás, isso acontece, tá? Você não vai ter nunca uma réplica no mesmo node do primary. Então, quando você cria ali, ele colocou o documento A e B nesse primary aqui, nesse primeiro shard, essa réplica, ela vai estar nos outros, né? Ela não pode estar, você vai definir quantas réplicas você vai querer, obviamente, ele vai alocar, mas ela não vai estar no primeiro. Então, se acontece qualquer problema com o seu server, por exemplo, o Node 1 para de funcionar, não está performando bem, ele pode usar o Node 2 e o Node 3, e além disso, ele tem 3 opções para buscar. Então, isso torna muito mais fácil, muito mais eficiente, porque ele tem disponibilidade e ele tem a possibilidade de, se acontece alguma má performance, utilizar o que está performando melhor. Então, isso deixa a busca em si muito mais performática. E aí o mesmo acontece, ó, como vocês podem ver, eu coloquei o P3, R3, que são as réplicas, mas isso também acontece para os outros, isso vai sendo alocado. Então, você define o número de shards que você vai querer, ele é distribuído entre os nodes, e aí você consegue utilizar dessa forma, tá? Então, isso é algo que torna a busca mais rápida, porque ele está buscando em diversos nodes ao mesmo tempo, mas fazendo uma busca só, porque ele entende isso como o mesmo dado, e também, se acontece alguma coisa, ele tem aí a possibilidade de utilizar uma réplica, tá? Então, esse ponto é o diferencial aí que torna o Elasticsearch como é. Bom, falando de Logstash, o Logstash, eu prefiro dizer que ele é o ETL, né? Ele é o depara. Então, assim, agora as ferramentas que eu vou falar, se vocês viram o Elasticsearch, que é o coração, é nele que você vai armazenar, é nele que você vai buscar, e o Logstash, então, ele é uma das ferramentas a mais, né? Que no caso, para ingestão de dados, que é o Logstash e o Bits para ingestão. Logstash, então, o ETL, você coloca ali, né? Ingerir dados de todas as formas, tamanhos, origens. A gente fala todas porque tem muita opção mesmo. Vocês vão ver aqui alguns exemplos no próximo slide, mas tem até um ponto .org, se você quiser colocar alguma coisa específica, enfim. Então, você tem um leque muito grande de possibilidades. Você consegue analisar e transformar dinamicamente, por quê? Porque, novamente, vocês também conseguem enriquecer, como se fosse um pipeline, né? Um depara, e aí você consegue enriquecer o dado no meio, de repente formatar, mudar algum tipo de informação, para que faça esse depara de maneira correta. Por quê? Porque quando você for colocar os dados em Elasticsearch, ele está esperando um tipo de documento, né? Que é o JSON, especificamente. Então, de repente, o seu dado não está nesse formato, e o Logstash, ele te ajuda a colocar o dado dentro do Elasticsearch de maneira a fazer esse depara, né? Então, transportar para qualquer saída, por que qualquer saída? Porque, até mencionei agora, o pipeline, né, você consegue, por exemplo, colocar em algum serviço de mensageria, enfim, você não precisa necessariamente já fazer o D para Elasticsearch, se você quiser colocar isso em uma fila ou qualquer outra necessidade nesse meio, e aí depois colocar para o Elasticsearch, enfim, como fizer sentido, você pode criar o pipeline, proteger, criptografar, o que você quiser fazer nesse meio do caminho, você consegue fazer, tem plugins, enfim. Então, isso tem diversas possibilidades. Aqui, só para vocês visualizarem como que funciona, então você tem a entrada, você tem o enriquecimento e você tem a saída. Existem diversos exemplos aqui, eu só dei um exemplo, mas aqui vocês entendem basicamente como que funciona, né? Eu coloquei até a saída Elasticsearch, e entrada Elasticsearch, se for o caso, né? Vocês conseguem também, depois de estar no Elasticsearch, colocar ainda para outro tipo de, né? Fazer o depara vindo do Elasticsearch, inclusive. A gente tem o Bits, tá?
O Bits, eles são agentes a nível de servidor, que você literalmente instala e você expele os dados para onde quer que for, onde quer que você necessite enviar para utilizar no Elasticsearch, né? De onde quer que você necessite para o Elasticsearch. Existem os nossos bits, os bits que a Elastic criou e que a Elastic suporta, mas existem os bits da comunidade, tá? Então, vocês conseguem utilizar novamente também para ingestão de dados, também para colocar dado no Elasticsearch. E aí você consegue colocar, então, para Elastic Cloud, esses bits, a lib dele, ela é aberta, ela é escrita em Go e ela está aberta, então é por isso que a comunidade faz diversos bits. Então, além dos que eu coloco aqui, tem muitos da comunidade. E também dá para enviar, eu vou mostrar já, mas também dá para enviar para o Logstash se for necessário. Se for necessário, tá? É caso, assim, bem específico, porque ele já faz esse depara, né? Porque como ele envia para o Elasticsearch, ele já envia em JSON da maneira que o Elasticsearch entende. Então, realmente, se fizer sentido colocar um Logstash para enriquecer alguma coisa nesse meio, ou criar um pipeline, mas do contrário, ele direto para o Elasticsearch é tranquilo. Aqui estão os exemplos dos módulos de bit que a Elastic criou. Então, FileBit para logs, métrica, rede, eventos de Windows, monitoramento de tempo de atividade, auditoria, serverless. Aqui eu coloquei só alguns nomes aí, Docker, Kubernetes, enfim, de onde que dá para você utilizar esses bits, né? Você instalar e você pegar esses dados e colocar diretamente no Elasticsearch. O interessante é que a partir do momento que você coloca isso no Elasticsearch, você coloca um bits, principalmente, aliás, não, exclusivamente o que a Elastic criou, os da comunidade, eu não consigo ter certeza de todos, mas isso já é reconhecido, né? Então, a partir desse momento, você vai criar dashboard, o que você for criar, você está pegando o FileBit para logs, por exemplo, ele já vai reconhecer e vai te trazer a UI de logs. Então, você está usando métricas, a UI, o dashboard de métricas. Então, isso facilita até o trabalho de visualização e gerenciamento disso depois. E aí, como ele funcionaria com Logstash, né? Você pode colocar ele, como eu falei, diretamente no Logstash, ou, se você quiser, colocar no Elasticsearch diretamente, que normalmente vai funcionar, tá? A não ser realmente que você tenha algum caso de uso que necessite do Logstash. Vamos para o Kibana. Kibana, eu até vou colocar na próxima tela, eu gosto de dizer que Kibana é a interface do Elastic, né? Porque nele você consegue fazer desde exploração business mesmo, negócio, criar canvas, dashboards, até a parte de administração e gerenciamento do próprio stack, quantos nodes você tem, como que está a saúde do seu sistema, e aí você consegue também criar explorações de machine learning, tudo, aliás, que a gente fala, vou dizer tudo, mas uma grande parte, quando você tem UI, o UI ele está no Kibana, né? Se você tem alguma coisa específica que não tem UI, ok, mas toda logs, quando você vai colocar dados de métrica, o que você tem ali, quando você coloca no Elasticsearch, você não envia depois para o Kibana. Na verdade, o Kibana faz a interface disso, né? E aí você consegue explorar e gerenciar tudo pelo Kibana. Aqui eu até coloquei alguns exemplos. Nesse último aqui do cantinho, é um Canvas. Então, o Canvas aqui com o dado que você tem. O interessante é que você vai desde, como eu falei, desde exploração gráfica de machine learning até a exploração gráfica dos seus próprios dados, dados dos logs que você tem, dos dados da sua aplicação em si, diversas visualizações, enfim. Ele é a interface. Coloquei esse exemplo, mas falei da questão da saúde do próprio stack em si, né? Isso está lá, interfaces específicas para você entender como é que está a saúde dos seus nodes, enfim, a gente vai explorar um pouco mais, mas você também consegue ver isso. Configurar, acesso de usuário, tudo isso pelo Kibana. E até colocar dado no Elasticsearch para quem quer aquela DevTools, né, que você coloca por uma interface gráfica, você consegue colocar um novo dado, um novo documento no Elasticsearch pelo Kibana. E aí a gente vai para como que os componentes trabalhariam juntos. Lógico que isso aqui não é uma arquitetura ideal ou exemplo, depende, né? Tudo depende da forma que você vai fazer, mas isso aqui é para vocês entenderem o fluxo da coisa, como que funcionaria, né? Então a gente tem, como eu falei, o Bits, ele pode poder enviar diretamente para o Elasticsearch ou para o Logstash, se fizer sentido. Se você tem o dado em algum outro local,
um data store, enfim, aonde quer que esteja seu dado, você pode colocar para o Logstash, normalmente isso vai fazer sentido, não sei, a não ser que você crie algum tipo de conversão aqui, caso ele não esteja no formato ideal. Mas do contrário, se já estiver, também para o Elasticsearch, e aqui esses pontilhados aqui, porque a partir desse momento ele já reflete no Kibana para você trabalhar, visualizar, gerenciar, monitorar. Falando em monitoramento, eu acho que tem serviços, dentro do Stack existem vários tipos de serviços, como eu citei, logs, métricas, APM, Uptime, a gente tem uma funcionalidade específica para monitoramento, alguns serviços específicos, inclusive uma interface reunindo tudo junto, né, pensando num cenário de monitorar em si. Então, a gente tem todos esses tipos de entradas, como vocês viram, isso aqui está utilizando, mas vocês têm o que a gente chama de observabilidade, né? A gente tem uma interface de observabilidade para você trabalhar com todos esses times integrado em um mesmo dashboard e tendo uma visualização única no Kibana. Então, isso é possível. E aí a gente tem, então, o Uptime para suportar o monitoramento de vocês, para ver se a aplicação está up, down, para ver se tem... e aí reagir em relação a isso, né? Normalmente, se tem algum problema, você consegue visualizar aí a saúde em si. Você tem os logs, e aí você consegue... Ele tem uma abinha só para você ver e explorar esses logs. Inclusive, você faz busca no próprio log, tem uma caixinha de busca textual em si para você buscar dentro do log e os detalhes dele. Você tem as métricas, e aí, novamente, uma interface para métricas, para você trabalhar, ou essa interface nova, que saiu nessa última versão, inclusive, de tudo junto na mesma interface. E você tem o APM. APM, eu só coloquei um detalhe a mais, realmente logs e métricas o pessoal usa bastante, APM nem todas as pessoas utilizam, mas o APM, ele está sendo muito falado, principalmente nesse ciclo de observabilidade. Observabilidade coloca ele como um pilar, mas assim, de maneira geral, ele faz esse trace, desde que você faz o request até você ter o response. Nessa tela aqui tem essa imagenzinha que fica mais bonitinha, de uma transação. Mas, basicamente, se você faz algum request e você tem um response, e esse response, por exemplo, está demorando muito, é uma caixa preta, você vai ter que entender, você vai ter que procurar, você vai ter que tentar descobrir o que aconteceu. Fazendo esse trace, ele, por exemplo, pode, beleza, isso daqui, esse delay maior era um select que você estava dando em um banco relacional, por exemplo, e estava levando muito tempo, então foi aqui que aconteceu o problema, né? Foi aqui que teve esse delay. E aí você consegue, enfim, tomar alguma ação, fazer alguma coisa, ou mesmo preventivamente, sempre acompanhar, olha, tá mudando, não tá? Como é que tá o nível de acesso? Como que tá o tempo? Se as pessoas estão demorando mais ou menos em um determinado request, como que está o impacto em outros, né? De repente um request está impactando, ele chama outros, faz outros requests dentro dele, e aí isso está impactando uma fila de coisas, fila de ações. Então, você consegue explorar isso de uma maneira bem interessante. E ele é basicamente, você instala ele na sua aplicação, você vai adicionar algumas linhas de código. Vou mostrar já como, acho que não sei se é na próxima tela, na próxima tela, exatamente. Você coloca ele, aqui, isso aqui foi o que a gente já falou, né? Mas a gente tem os agentes, então, que você coloca na sua própria aplicação. Existem agentes infinitos? Não, só os que a Elastic já fez. Por quê, né? Porque você precisa ter, eles são feitos, inclusive, na linguagem da sua aplicação, tá? Então, não tem todos que você pensar, tá? E aí precisa ver se, para o seu caso, existe um agente disponível. Tem bastante, mas tem que ver se existe um agente disponível. Havendo um agente disponível, esses agentes, então, você já configurando dentro da tua aplicação, você vai adicionar algumas linhas de código, e a partir desse momento, também vai ter que instalar o server, e o server, ele simplesmente reúne os agentes. Então, os agentes vai ficar aqui expelindo informação, o server reúne tudo isso e deixa isso de uma maneira que eu acho que você consegue entender, né? É basicamente isso que ele faz. Você passa para o server o endereço de onde que estão os teus agentes, e aí você tem as informações, então, reunidas aqui e colocadas no Elasticsearch. E aí, posteriormente, claro, a visualização, gerenciamento, tudo através do Kibana. Essa parte aqui foi a que a gente já viu. E aí, com tudo isso, se tem monitoramento, se tem dados da própria aplicação, se você pensando até num caso de Uber, por exemplo, eu falei da questão da interface usuário, da questão da busca no próprio app, de coisas que refletem na experiência do usuário final ali, né? Mas também coisas como
algum delay de aplicação, são dados importantes que a gente pode cruzar e ter isso tudo na mesma tela. Normalmente e aí, por que eu chamei até mesmo no título, né? Coloquei em um só lugar, você ter tudo em um só lugar. Porque você não precisa de diversas telas ou diversas aplicações, ou cada um funcionando de um jeito, cada um tendo o seu tipo de output, diversos dashboards, enfim, você só necessita em uma tela, você necessita não, mas você consegue em uma tela ter os seus dados da tua aplicação, os dados de log, os dados da saúde em si, da tua aplicação, da experiência de usuário, mas também da tua infraestrutura, de como está isso. Então, em um mesmo local. E aí eu até coloquei esses exemplos aqui, porque tudo se torna uma variável, né? E aí, a partir do momento que se torna uma variável, você cria dashboard, você cria canvas, você coloca machine learning para trabalhar. Então, você consegue ter isso como simplesmente mais uma variável de busca, né? Para você buscar da maneira que fizer sentido. Essa daqui, lembra que eu citei que está tudo numa tela só? Essa daqui é a interface não, perdão, de dashboard, de monitoramento para monitoramento em uma tela só. Mas você consegue criar seu próprio dashboard e personalizar, tá? Isso daqui que ele está fazendo sozinho, já está pronto. Bom, existem algumas soluções além disso, tá? Essas daqui eu vou passar brevemente para vocês saberem que existe, mas existe Enterprise Search. A Elastic adquiriu uma empresa e aí ela veio junto com algumas ferramentas Workplace posteriormente. Na verdade, veio o App Search e o Site Search. Como que funciona? Vou começar de trás para frente. O Site Search, na verdade, ele utiliza o Stack, ele utiliza Elasticsearch, todas elas, tá? Todas elas utilizam, mas são SaaS, tá? Como o próprio nome diz, eles são SaaS, eles vêm para facilitar, para já ter coisa pronta. Então, esse Site Search, por exemplo, ele faz um crawler. Você coloca o teu website, ele faz um crawler, e aí se você quiser criar uma ferramenta de pesquisa, ele já vai ter o crawler de todos os seus dados indexados, e aí você consegue buscar nos seus dados já indexados. Então, ele faz esse primeiro step de crawler. Consigo fazer tudo o que eu quero, todas as possibilidades, de repente ler documento que está em imagem, enfim, diversas coisas diferentes. Algumas coisas você consegue, outras não. Então, se você quer personalizar demais, aí não usa um SaaS, né? Faz você, porque ele é feito, na verdade, tendo o stack como base de qualquer forma, é mais para facilitar. Mas, de repente, ele te atende, então vale testar e ver se atende o que você está querendo. E aí tem o App Search. O App Search, ele basicamente vai deixar mais fácil para você criar a tua ferramenta de busca, principalmente e-commerce, utilizam bastante App Search. Então, você consegue colocar tudo que você precisa e que dá um pouco mais de trabalho dentro de Elasticsearch, quando você vai colocar e você vai pensar. Porque aqui a gente falou de filtros, mas a gente não foi no detalhe da coisa, né? Mas, por exemplo, você tem que pensar quais são as palavras que estão sendo utilizadas, você tem que pensar o idioma, você tem que pensar os tipos de dados, como é que você está colocando, você tem que dividir esses dados, primeiro você tem que ter esse trabalho, né? E aí depois, sim, para posteriormente colocar o dado no Elasticsearch enfim, trabalhar. Isso te facilita, porque você é um clique e arrasta, de certa forma, você coloca o campo, você coloca os campos de filtro, você coloca o que faz o filtro, né? Então, aqui coloca preço, tamanho, enfim, como que você vai trabalhar com o filtro. Então, ele acaba facilitando. Novamente, quero ter controle total sobre como que ele está criando dentro do Elasticsearch, quero saber, porque eu quero ter certeza que está performando da melhor, enfim, algumas informações você tem, outras você não tem. Se quiser fazer, dá para fazer, vai com o conceito de SaaS. Se quiser utilizar o SaaS, ele está para ajudar. E, por fim, o Workplace, que na verdade foi o primeiro aqui, mas eu comecei de trás para frente. O Workplace, ele tem como objetivo, e aí era uma coisa que vinha sempre, o pessoal falando, eu tenho muitos tipos de dados e eu quero indexar tudo, mas tem dados que vêm de diversas plataformas diferentes. Enfim, novamente, ele criou, a Elastic criou um para indexar dados. Então, dados de Dropbox, dados de OneDrive, dados de GitHub, usando diversas táticas diferentes, desde crawler até pegando os dados diretamente, colocando para, enfim, não porque as coisas não estão no formato que você precisa, mas também para facilitar, tá? Então, de repente, se for esse o caso, dá para facilitar. Esse daqui, ele estava disponível sim, somente para download, os outros já estavam disponíveis em cloud, Workplace somente para download, nessa última versão ele também veio em cloud como beta, se eu não me engano, ainda. Então, vale até colocar o feedback aí sobre como que está o funcionamento dele em cloud.
E para security, a gente tem duas soluções, o CIEM para segurança e a proteção de endpoint, o endpoint security. Novamente, tudo que vocês podem até ver, assim, pelas telas que eu estou colocando, eles usam ferramentas da Elastic, que são soluções que elas estão rodando ali, que você vê a interface pelo Kibana, enfim. Então, mas com coisas específicas e particulares, no caso do endpoint, ele é literalmente, você acessa pelo Kibana, você consegue mexer, ativar, desativar, adicionar um tipo de evento, ou tirar um tipo de evento, mas você consegue fazer isso também por uma interface visual, o que facilita, tá? Então, se você tinha isso terceirizado, você consegue colocar isso também no mesmo local. E para segurança, se você quer ter certeza de onde que estão, de onde está vindo um ataque, ou, por exemplo, vários requests para o mesmo local, enfim, você fazer esse monitoramento, inclusive em análise de grafos, enfim, você consegue fazer isso através disso e monitorar e acompanhar como que está sendo feito o acesso na sua plataforma, de onde, de que maneira, se teve alguma, se você tem algum tipo de suspeita de ataque, o CIEM ele vai fazer bem esse papel. Para quem gosta de security, vale a pena explorar bastante o CIEM, porque eu acho que comprou recentemente a Endgame, e com ela vieram várias funcionalidades aí que a gente não tinha, mas que estão integradas ao que a gente já tinha de security. Então, vale a pena explorar o que a Endgame tinha, que ainda está sendo integrado, não está 100%, ainda está sendo integrado, mas que já vai ser integrado ao que a gente tinha de security. Por fim, fica o convite para que façam parte da nossa comunidade. Aqui tem alguns canais, um deles é, claro, Meetup, tá? Então, tem os canais do Meetup, veja se tem na sua região, se não tiver e você quiser organizar, fale comigo, mas fale, compartilhe, coloque o teu caso de uso, não precisa ser TCC, o pessoal às vezes, não tem uma apresentação muito demais, mas assim, às vezes não é demais para você, mas para mim até, ou para várias pessoas, vai ser sensacional conhecer um pouco sobre o teu caso de uso, sobre o teu aprendizado. Temos as mídias sociais, esse segundo link, que tá Dúvidas BR, é o Telegram, tá? É que coloquei um link menor ali, mas é o Telegram. Então, esse Telegram é do pessoal do Brasil, ele foi criado agora por causa da pandemia, ele não existia, então é para conversar, interagir com a comunidade. E, por fim, o fórum de discussão, o Discuss, ele é como um Stack Overflow, então eu recomendo que, se for usar, detalha bastante, porque, diferentemente do Telegram, que é comunidade, é chat, é em tempo real, o Discuss, ele é aquela coisa de você colocar bastante detalhamento para que o time da Elastic, e aí sim, o time de engenheiros, inclusive, eles têm horas para ver isso, eles respondam, tá? Então, quanto mais informação, mais rápido, porque daí ele não é chat, né? Tem gente que às vezes considera como chat e fala, putz, demorou 6 meses para terminar a conversa. Então, não é esse o caso. Por fim, perguntas, eu vou deixar nessa tela aqui.